Nesta sequência, vamos falar sobre válvulas piloto operadas e suas características operacionais. Diferentemente da válvula de ação direta, que só opera com um equipamento, as válvulas piloto operada permitem a operação, permite fornecimento de vapor a vários pontos de consumo, sem que a pressão regulada seja alterada. Então, esta é uma das grandes vantagens da piloto operada. Ela é composta de dois componentes básicos, ou seja, nós temos aqui o piloto, que faz a regulagem da pressão que eu desejo reduzir, através de um parafuso de ajuste da mola e de uma válvula interna que comanda a abertura e entrada de vapor. E aqui nós temos a válvula principal, que tem o seu obturador, a sua haste, acoplada a um diafragma metálico. Então, são duas válvulas em uma. Okay? Vamos ter uma ideia de como que ela se aplica, antes de falar do seu funcionamento. Essa válvula trabalha com vapor, ar comprimido, também tem para líquidos e outros gases. Recomendada para fornecimento de vários equipamentos, podendo operar com fluxo crítico, isto é, fluxo de alta velocidade. A vazão ela pode variar desde 0 até a sua capacidade máxima de operação, sem que haja uma grande variação na pressão que estamos regulando. Isso é uma característica da válvula piloto. A pressão de entrada P1 ela poderá variar para mais ou menos 30% de diferencial, sem que haja variação na pressão de saída, ou seja, na pressão que nós queremos regular. E também, gente, nessa configuração de válvulas, existe a possibilidade de você trabalhar não só com a pressão, mas também com a temperatura. Existe também pilotos de temperatura. Tá? Aí está alguns detalhes dessa válvula, que na realidade essa válvula é um modelo 25P, fabricante Spirax-Sarco. Tá? Vamos ver aqui alguns detalhes. Nós temos aqui então a válvula piloto. Tá? Aqui nós temos uma tomada de pressão que vem da jusante, ou seja, do ponto que eu quero reduzir a pressão. Né? Aqui nós temos um tubo de comando que interliga aqui a pressão interna do piloto até o diafragma. E essa saída aqui, que é um alívio de pressão do piloto, em direção à tubulação jusante. Okay? Aqui nós temos a válvula principal, o obturador, sede e haste. No início de operação, nós temos então a válvula instalada, a gente abriu aqui o bloqueio, o vapor chegou, né, na válvula, porém ela está fechada. Nós vamos girar esses parafusos, vamos soltar a trava, vamos girar no sentido de pressionar a mola até que essa esfera aqui abre e a pressão de vapor atinge a câmara interna do piloto. Vocês não estão vendo, mas existe aqui um pequeno orifício que interliga a câmara do piloto à tubulação de comando aqui, ao tubo de comando que vai para esse diafragma metálico. Ok, gente? Quando eu abro esta valvulinha do piloto, a pressão aqui chegada passa para a câmara do piloto e em seguida, por esse orifício, vem até o diafragma da válvula principal. Ao pressurizar o diafragma, a válvula vai abrir. Abrindo a válvula principal, o vapor então escoa em direção ao meu ponto de consumo. Vocês não estão vendo aqui, mas existe, né, uma tomada de impulso que leva esta pressão também de volta, né, através de um tubo de cobre, até esse diafragma do piloto, que é justamente o feedback do piloto, né, a informação que ele tem da pressão ajusante. Esta pressão, na medida que você tem um consumo aqui, ela vai se manter, né, digamos que eu estou reduzindo aqui de 10 para 4 quilos. Então, eu tenho aqui o processo consumindo 4 quilos e tudo está uma maravilha, né? O piloto está
modulando a válvula principal, fornecendo aqui os 4 kg. Se você diminuir o consumo um pouquinho, a tendência desses 4 kg é aumentar para 4,1, 4,2, 4,5, etc. Isso vai gerar uma pressão aqui maior e vai empurrar o conjunto para cima, reduzindo a vazão aqui, e por sua vez vai reduzindo a pressão aqui, esse diafragma se movimenta para baixo e vai fechar um pouco mais a válvula principal, ou seja, existe uma modulação natural, né? Se eu fecho esse consumo de uma vez, o que vai acontecer? Essa pressão aqui tende a subir em demasia. Claro, porque se não tem consumo, a pressão vai subindo, vai chegar lá, a tendência é chegar acima dos 4 kg que eu preciso. Ora, e essa pressão subindo, o piloto aqui simplesmente vai fechando o vapor, cai essa pressão aqui, né? Nós temos aqui um dreno que fica continuamente ligado dessa câmara, um dreno aqui ajusante. Então, esta pressão aqui vai ser aliviada aqui e não tem mais vapor passando. Consequentemente, a válvula vai fechar. Uma situação em que você não tem mais o consumo. Então, basicamente, esse é o funcionamento, tá, gente? Da mesma forma que na válvula de ação direta, temos molas distintas, de acordo com a faixa requerida. Se eu quiser trabalhar com 1 kg, vou utilizar a mola amarela. Se eu quiser vai trabalhar com 5 kg, vou utilizar a mola azul, a faixa da mola, onde eu vou regular. Lembrando que para essa regulagem temos que ter um manômetro na saída da válvula, né, na linha que eu quero regular, um manômetro calibrado, que é a minha referência para regular este piloto. Ok? Aqui vocês estão vendo aqui um detalhe do prato, né? Esse prato aqui e o diafragma, né? Um conjunto que é responsável pela regulagem da válvula principal. Okay? Nós temos também disponíveis, além de piloto de pressão, como falei a vocês, podemos ter um piloto para temperatura, né? Que aí, ao invés de ser tomada de pressão, vamos ter um bulbo, né? Que vai ser capilar, que vai ser ligado ao processo e vai trazer essa informação para o piloto, no caso de temperatura. Ela também pode ser acionada através de uma solenoide, né? E aí ela se torna uma válvula tipo abre e fecha, né? E assim por diante. Aqui uma instalação típica, mais uma vez aqui aparece o separador de umidade, né? Os purgadores, manômetro na entrada, manômetro na saída, como falei a vocês. Olha aqui a tomada de impulso, que vem com um sinal de pressão para o piloto. Então o piloto ele recebe esse sinal e através desse sinal ele vai comparando aqui com o que está ajustado na mola e vai atuando na válvula principal. Temos aqui também a válvula de segurança, que é importante para proteger o equipamento, caso ele quebre, falhe aberto. E aqui uma linha de bypass, né, que permite fazer a manutenção do piloto, né, troca de componentes, etc. Nesta versão aqui nós já temos, como falei a vocês, o piloto para regulagem de temperatura, né? Nesse caso específico, a válvula ela pode ter também o piloto de pressão para reduzir a pressão e simultaneamente um piloto de temperatura. Enquanto este piloto de pressão se preocupa em reduzir a pressão, por exemplo, de 10 para 4 kg, esse segundo piloto aqui, ele se preocupa com a temperatura. Então, quando chega na temperatura que você necessita, isso é regulado aqui nessa canopla, existe aqui uma escala. Então, este piloto aqui corta o vapor, independente se a pressão está em 4, 3, ou 2 ou 1. Tá? Então, seria, vamos dizer assim, um controle auto-operado com duas variáveis, ou seja, a pressão, redução de pressão, e mais a temperatura, o que dá uma maior confiabilidade, né? Uma maior precisão aqui de controle. Okay? Nesse caso aqui é um piloto apenas de temperatura, né? Aí já não temos a pressão. Uma instalação típica, que vocês estão vendo aqui,
né, da válvula com bypass. Vejam vocês aqui que é uma válvula do tipo globo. Tá? E aqui nós temos aqui, né, a PSV, né, justamente para proteção do equipamento. Mais uma instalação típica, com manômetros sempre na entrada e na saída, é importante, até para que vocês façam a inspeção, né, de campo, possam verificar se a válvula está operando adequadamente. Né? Mais uma instalação aí, nesse caso aqui, com duas válvulas auto-operadas, tá? Instalação em paralelo. A vantagem desse sistema aqui é que quando uma válvula, por exemplo, ela quebra, você pode entrar com a outra sem parar o processo. Ok? Aqui nós temos uma redução em série, né? Eu reduzi uma vez, tem aqui um consumo, uma pressão, digamos, de 4, e aqui posso reduzir de 4 para meio quilo, por exemplo, para um consumidor que utiliza uma pressão ainda bem menor do que nesse caso aqui. Então, aqui eu tenho uma PSV, aqui eu tenho outra específica para cada linha, né? Na próxima videoaula, iremos abordar a parte de controle automático e falaremos também sobre controle de nível para caldeiras. Por hora, vamos ficando por aqui. Obrigado.